Glória a Deus, boa noite, queridos. Espero te encontrar aí bem. Que bom a gente se encontrar aqui em mais uma oportunidade, em mais uma vez estar conversando, estar aprendendo, né? Criando mais conhecimento, criando mais estratégias e fazendo com que esse poder glorioso, esse poder manifesto venha cada vez mais fazer sentido em nossas vidas, amém? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração para aí sim a gente começar, conversar e aprender, amém? Glória a Deus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus justo. Estamos aqui, Pai, em mais uma oportunidade, mais uma vez, conhecendo mais de Ti, conhecendo mais dos Teus feitos, conhecendo mais sobre Tua trajetória, Tua vida, conhecendo mais dos Teus princípios e o que mais e mais e mais de estrondoso Tu tens para nos oferecer e já ofereceu. Oh Deus, que Tu venha conduzir essa noite, que através dessa plataforma venha surgir somente grandes coisas que vêm do Teu trono. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém, queridos. Vamos lá então para a nossa conversa dessa noite. E eu já quero começar a palavra te fazendo uma pergunta. Você tem celular? Olhe bem, você tem um celular na sua casa? Eu acredito que você deva ter um celular, certo? Por mais simples que ele seja, eu acredito que você possui um meio de comunicação, né? Você possui um celular. Mas existe uma coisa tão incrível, eu quero que você reflita comigo nessa noite, que existem 3 coisas que constituem um aparelho de celular, amém? Você vai ver aqui algo aqui na sua tela, na sua presença. Isso vai fazer sentido depois, irmão. Vamos conversando. Querido, existem 3 coisas que compõem o celular, amém? Existe uma bateria, existe um chip e existe uma rede de internet. São 3 coisas básicas que compõem um celular, amém? Eu acredito que o seu celular, pelo menos, compõe na sua estrutura uma bateria, um chip e uma rede de internet. E o mais engraçado é que o celular, para ele funcionar, ele precisa dessas 3 coisas. E aí é o que entra o tema da nossa mensagem, que é cultive o seu avivamento. Cultive o seu avivamento, porque essa analogia que eu acabei de falar para você, da bateria, do chip e da rede de internet, ele faz todo sentido na nossa vida. Ele faz todo sentido, querido. Pensa só comigo. A bateria. Vamos começar pela bateria. A sua bateria, querido, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, aquele que conduz, aquele que te motiva, aquele que é o teu guia, aquele que te sussurra nos teus ouvidos, aquele que diz se é certo, aquele que te diz se é errado, aquele que confronta as tuas decisões. Esse é o Espírito Santo. E ele é a nossa bateria. Se você abrir lá em Gálatas, o capítulo 5, versículo 22, você vai ver que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. O Espírito Santo, ele é luz. Ele que fornece a nossa energia, querido. Ele que fornece a energia para que tudo comece.
para que o celular venha ligar. Ele é a bateria que nos faz acordar. Esse é um dos deveres, é um dos benefícios do Espírito Santo, nos manter a bateria cheia. Lá em Efésios, o capítulo 5, versículo 18, ele complementa que não se embriaguem de vinho, que leva à libertinagem, mas deixem se encher pelo Espírito. Aqui nós temos a comprovação que a nossa energia, ela provém do Espírito. Ela provém do Espírito Santo de Deus. E sem ela, o nosso celular, o nosso corpo, o nosso espírito, ele não funciona. Assim como um celular físico. Sem a bateria, que é uma das principais estruturas, o celular não liga. Não tem vida. E nós precisamos do Espírito Santo fortemente, gritando dentro do nosso ser, para que a nossa vida esteja luz. Para que a nossa vida esteja luz. Passando da bateria, a gente tem um chip. Um chip, querido. Todo celular, ele precisa ter um chip. E a pergunta que eu quero te fazer: quem é o chip das nossas vidas? Quem é o chip das nossas vidas? É Cristo. Cristo é o nosso chip, com toda certeza, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer, querido. Ele nos apresentou a verdade. Foi Ele quem habilitou o modo graça, para que hoje a gente venha viver uma vida extraordinária. Cristo foi quem habilitou tudo. 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 Cristo é a nossa ponte. Cristo é quem nos leva perante a Deus. E você sabe qual que é a função do chip no celular? A função do chip do celular é criar o quê? Criar contato. Não é mesmo? Você consegue mandar mensagem através do WhatsApp, você consegue mandar mensagem através de SMS, essa é da moda antiga, mas tem gente que usa ainda o SMS. Você só consegue utilizar essas ferramentas se você tem um chip, não é verdade? O chip quem habilita a sua rede de contato. E Cristo é a nossa rede de contato. Cristo, Ele nos conectou com o Pai. Eu quero que você firme muito a palavra conectividade. Essa palavra a gente vai falar até o final da pregação. Conectividade. Conexão. Outrora, querido, nós tínhamos um abismo entre os homens e Deus. Havia um abismo. Cristo, Ele veio e criou conexão, Ele criou a ponte, o acesso, que hoje eu e você temos perante ao Pai. Cristo nos conectou com o Pai, Cristo habilitou o modo graça e trazendo com ela o combo, justificação, salvação, e por aí vai. Vamos ler lá 1 Timóteo, o que diz lá no capítulo 2, o versículo 5, querido, que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador. Pois há um só Deus e um só conector. Pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo. Ele é a ponte, Ele que criou a rede de contato, Ele que nos permitiu estar conectados com o Pai. E o mais incrível e o mais louco disso tudo é que Cristo também criou laços, Cristo criou conectividade também com os homens. Ele organizou a casa que estava bagunçada. Cristo, Ele veio não somente criando conexões e conectividade com o Pai, mas Ele também criou conectividade entre os homens.
Ele veio de forma de carne, de homem, para mostrar que é possível. E aqui que entra uma parte importante desse chip que a gente aprendeu que é Cristo. Que a função é criar laços. Um chip, como eu disse para você, a função dele é criar rede de contato, é criar laço, é criar conectividade. Não somente com Deus, mas também com os homens. E aqui entra uma palavra muito forte que é comunhão. Comunhão. Comunhão, aonde Cristo estava, tinha multidão, tinha gente envolvida, tinha gente reunida. Porque aonde ele passava, ele criava comunhão. Aonde ele passava, ele criava união, unidade. Tem coisas que Deus ele age no íntimo, sim. Mas tem coisa que é só na união. Tem coisa que é só na conectividade, querido. Laços. E a pergunta que eu quero te fazer é: como está a sua comunhão? Como está a tua comunhão? Com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho. Mas o mais importante, como é que está a tua comunhão com o teu irmão? O teu irmão de coração, o teu irmão de espírito. O teu irmão, querido, como é que está a tua comunhão com o teu irmão? Se a gente não tem comunhão, a gente está indo contra uma das vontades de Cristo, que é a comunhão. Precisamos estar cada vez mais identificados com esse chip que é Cristo. Porque o chip no celular, ele é a identidade do celular. Cristo, ele é a nossa identidade. Sem Cristo, a gente é indigente nessa terra. Somos estrangeiros, sim, de passagem, mas sabemos quem nós somos em Cristo. Não somos mais pessoas desconhecidas. Somos pessoas que possuímos identidade. E através dessa identidade vamos criar cada vez mais laços, cada vez mais alianças, querido. Olha o que diz lá em Atos, o capítulo 2. Do versículo 43 ao 47. Esse aqui é poderoso. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui está uma demonstração, querido, de comunhão. Aonde há comunhão, Deus ele opera. E o que eu quero frisar aqui é a comunhão com o teu irmão. É a comunhão, é a aliança que você tem com o teu irmão. Será que você tem se reunido no templo para ter comunhão com o teu irmão? E isso vale, querido, não somente para o presencial, mas também para o online. Criar laços, criar união. Lá em Mateus, o capítulo 18, versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Guilherme, o que tem a ver isso com o avivamento? Tem tudo. Porque conectividade, porque comunhão alimenta o teu avivamento.
alimenta o teu avivamento. Isso aflora dentro de você. Você compartilhar os seus momentos bons, os seus momentos ruins com o teu irmão, faz com que você venha a ter, de repente, uma decisão mais sábia. Tem pessoas sendo corrompidas por falta de comunhão. Ou de uma comunhão atrapalhada. Ou uma comunhão que muitas vezes não é uma comunhão, mas sim, de repente, um centro de intriga, um centro de fofoca, aonde aquilo vai se alimentando e o teu avivamento vai partindo para outros princípios. O que difere uma comunhão sadia e o que Deus ele colocou no meu coração foi a passagem de Pedro. Que Pedro era amigo de Jesus. Pedro era parça de Jesus. Onde Jesus ia, Pedroca ia atrás. Era cabeça dura, era, mas ia atrás. Tinha comunhão com Cristo, ele tinha comunhão com Jesus. E uma das formas mais bonitas que eu já vi de Pedro e Jesus foi quando Jesus lava os pés de Pedro. Pedro diz: não, Jesus, meu Deus, né? Meu Deus, tu vai lavar meus pés? Não, não, Jesus, não. O que Jesus diz? Se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Ali mostra um amor entre Pedro e Jesus. Pedro era amigo de Jesus. Mas tem outra passagem também, que quando chegou próximo da hora de Cristo na cruz, Pedro ele chega para Jesus e fala assim: mas Jesus, tu não merece isso, Jesus. Tu não merece a morte de cruz. E o que Cristo fez? O que Cristo falou? Atrás de mim, Satanás. Meu Deus, Guilherme, mas tu falou agora que Pedro era amigo de Cristo e agora tu vem falar que Cristo chamou Pedro de Satanás? Aqui é uma mensagem muito reflexiva. Quem tem te aproximado do propósito e quem tem te afastado do propósito? O problema não era a pessoa Pedro. O problema era quem estava sussurrando no ouvido de Pedro. Era essa pessoa que Cristo estava dizendo para trás de mim. Por quê? Porque estava afastando Cristo do propósito. E Cristo ele veio convicto do propósito dele. E quem é esse teu amigo? Quem é esse teu irmão que você tem tido comunhão? Ele tem te aproximado do propósito ou ele tem te afastado do propósito? Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita. E o mais engraçado é que sem a bateria e sem o chip, né? Sem a bateria e sem o chip de um celular físico, a gente não tem uma rede de internet. Não temos. Na nossa vida, sem Espírito Santo e sem Cristo, não temos conectividade com o Pai. Precisamos desses 3 princípios, querido. Pois o Espírito Santo e Cristo nos aproximam do Pai. Nos aproximam de um relacionamento. Sem essas 2 fontes iniciais, não é possível agradar a Deus. Precisamos estar com a nossa casa em ordem. Precisamos permanecer conectados. Deus, o Pai, o grande eu sou, Ele é a nossa rede de internet, trazendo para o mundo espiritual. Ele faz com que as coisas impossíveis aconteçam. As coisas involuntárias aconteçam.
Deus o Pai, Ele é especialista no impossível. Eu acredito que todo mundo já sabe, mas é o impossível, querido. É as coisas involuntárias. Quando você dorme, o seu coração ele continua batendo. Certo? Se ele não bater mais, você não vive. Amém? Você controla isso? Não. Isso é o involuntário. Esse impossível, por mais que a ciência explique, amém. Mas eu quero trazer para você o involuntário. Você dorme e o seu coração continua batendo. Agora, o que é o voluntário? O voluntário é quando você acorda, você decide levantar. Deus, Ele te dá a vida. Ó, eu te dei a vida mais um dia. Agora, o possível, o voluntário, é você decidir alguma coisa. É você decidir levantar, tomar seu café, ir trabalhar, fazer as suas coisas diariamente. Isso é o seu possível. Isso é o seu voluntário, querido. Não que Deus não possa fazer o voluntário. Sim, Ele também faz. Mas que vida amarga, que vida sem graça, se a gente não puder fazer o possível. O possível. E para te exemplificar isso, eu trouxe duas imagens aqui. Para você entender bem e fixar. Hoje a gente vai ter aula de botânica. A UVEC também é cultura. Nós temos aqui dois exemplos de situações voluntárias e involuntárias. Para quem pensa que é tudo a mesma coisa, nós temos aqui uma estrutura de uma rosa e nós temos uma estrutura de um pé de limão, de um pé de laranja. Nós temos estruturas aqui que muita gente chama de espinho, certo? Aqui também. Mas a diferença é que esse lado de cá, essa estrutura que você está vendo aqui, não é espinho. Ele é um acúlio. E que na botânica o acúlio ele é removível. Você pode remover ele sem danificar a planta. Porque ele não é vascularizado, ele não tem princípios que vão danificar a planta. Ele é algo possível. Você pode ir lá, remover um acúlio de uma rosa, por exemplo, sem danificar a planta em si. Já no lado de cá, nós temos um exemplo de um espinho verdadeiro. Certo? Um espinho, sim. Ele é vascularizado, ele tem princípios que se você tentar arrancar, vai danificar a planta, vai danificar o produto. Guilherme, o que tem isso a ver com questões voluntárias e involuntárias? Querido, as coisas possíveis você pode fazer. Se eu tirar esse acúlio daqui, não vai interferir em nada, é possível, eu posso fazer isso, não vai danificar. O impossível Ele faz, Deus faz. Ele tem um cuidado, Ele tem um zelo por você. Ele tira a situação que você está passando sem te machucar. O possível você faz sem dano, sem consequências. Mas o impossível o Mestre Ele faz sem te danificar. Sem te criar dano, querido. Muitas pessoas têm se machucado porque não deixam Deus agir. Querem fazer por suas próprias forças. Querem fazer coisas que Cristo já fez. Querem carregar algo que Cristo já carregou. Cristo já fez tudo por nós, querido. Tudo, tudo, tudo e tudo. Você não precisa carregar mais nada. Você precisa crer. Você precisa acreditar. E aqui que está a essência da pregação. Cultivar o seu avivamento. Foi preciso até aqui essa introdução para você entender os princípios básicos para você manter um avivamento.
Para um celular ficar ligado, ele precisa ter um avivamento. Quando acaba o avivamento de um celular, ele desliga, ele morre, ele não tem mais importância. A gente precisa cultivar o nosso avivamento. Sem isso, não tem esperança. Sem isso, a vida não tem graça. Sem isso, a chama, ela não permanece acesa. Isso aqui é uma simbologia que eu trouxe para você. Não sei se você que está em casa consegue ver bem. Mas essa chama você precisa ter dentro de você. E você precisa cultivar essa chama dentro de você. Você precisa cultivar para que ela permaneça acesa. Para que ela arda dentro do seu coração. Tanto o corpo físico precisa de uma temperatura adequada, precisa de calor. O ser humano, para viver, ele precisa de calor. O nosso corpo espiritual precisa se manter quente. Ele precisa se manter quente, ele precisa estar aceso. Porque tem duas coisas que gostam de lugar úmido. É fungo, né? É fungo que gosta de lugar úmido e o diabo. São duas coisas que gostam de lugar úmido. É fungo e o próprio diabo. Cara, o diabo, ele gosta de um lugar úmido para fazer um estrago. Ele gosta de um lugar onde não tem mais calor. Ele gosta de um lugar onde a temperatura já está baixa. Aonde ele já tem acesso. Esse cenário é propício para que as coisas ruins venham acontecer. E mais uma vez eu te pergunto, como é que está o teu avivamento? Porque um dos estágios piores é isso aqui acontecer. Isso aqui é o último estágio de um cristão. Quando Deus ele me deu essa palavra, cultive o seu avivamento, é para que você não chegue nesse estágio aqui, ó, sem luz, na escuridão, bateria fraca, o chip já não consegue mais criar a conectividade. E a conexão com o Pai, então. Como você tem cultivado aquilo que se mantém aceso dentro de você? O que você tem feito, querido? Esse estágio aqui eu conto para vocês porque eu passei por experiência própria. Chegar nesse estágio aqui é brabo, irmão. É brabo. Sabe por quê? Porque para você acender isso aqui de novo, é uma questão voluntária. Isso tem que partir de você. Eis aqui uma pessoa que deixou isso aqui acontecer. Eis uma pessoa que deixou a chama abaixar, que deixou a luz enfraquecer. E o brabo disso tudo é para você acender isso aqui de volta. O complicado disso tudo é que você tem o poder da decisão, você ainda tem o livre arbítrio. O que você tem escolhido? Viver com a conexão ou viver morto, um andarilho nessa terra? Um nômade nessa terra? Um nômade nessa terra sem luz, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Cristo e sem a presença de Deus o Pai. Vamos ler lá em Mateus, o capítulo 25, do versículo 1 ao 13.
quem lê esse capítulo, geralmente já pensa no final dos tempos. Eu não quero que você leve para esse lado. Quero que você tenha uma outra perspectiva com esse livro. Vamos ler então. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, aqui representado, acesa, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Para quem não sabe, querido, só abrir um parênteses aqui, candeias era uma estrutura naquela época que alimentava com querosene, com óleo. Era mais ou menos isso ali, para você entender. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Olha o involuntário. Elas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Isso aqui precisa ser vigiado. Essa chama que está dentro de você precisa ser vigiada para que esse estágio final não aconteça. Você precisa criar conexão, estar mais próximo de Deus diariamente. Não é você orar 1 hora, 2 horas, ficar de joelho no milho, querido. É para você criar laços com Deus no seu trabalho, em pensamento, em qualquer horário do seu dia. Quando você compra um forninho elétrico, ou qualquer outro eletrodoméstico, não vem um manual para você? Para você ler? Para você utilizar? Mas com a vida espiritual é a mesma coisa. Como é que você compra um eletrodoméstico e não lê o manual? A Bíblia é o teu manual, querido. É o teu guia. Muitas das vezes, e todas as vezes, eu posso dizer assim para você, que ele mantém essa chama acesa. Porque situações ainda vão acontecer na tua vida. Não é que tudo isso que eu falei para você até agora, de avivamento, de chip, bateria, Espírito Santo, Cristo, que você vai viver uma vida de super-homem, não. As coisas ruins vão acontecer. O problema, ele ainda vai acontecer. Mas vai ser a tua decisão que vai mudar isso. Vai ser a chama acesa que vai te dar força para você passar por aquilo. Que alegria há numa pessoa que já esfriou? Que sentido há na vida de uma pessoa que já esfriou? Que a gente venha refletir nisso nessa noite. Pois a bateria fraca você não consegue mais ligar para colocar seu chip em ação e muito menos se conectar com a internet, o contato com o Pai. Então não espere esse último estágio chegar. Porque uma coisa é certeza: Cristo
o Pai e o Espírito Santo não querem perder o relacionamento contigo. Não querem perder o relacionamento contigo. O que acontece é que nós, seres humanos, viramos a cara para eles. E deixamos isso aqui acontecer. Daí nessa hora não adianta culpar Deus, não adianta culpar Cristo, não adianta culpar ninguém. Esse estágio aqui é complicado, querido. Eu quero que isso fique forte dentro de você. Isso mostra que o nosso possível conserve a chama que há dentro de nós. O algo voluntário, o livre-arbítrio. Lucas, o capítulo 12, o versículo 34 e o 35 diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Aonde está o teu tesouro, querido? Aonde está a tua motivação diária? O que tem te fazido levantar todos os dias e lutar? Seja ele pela vida dos teus filhos, seja ele pela tua vida profissional, pessoal, eu não sei. Mas o que tem te alimentado? Quais são os tesouros que você tem carregado no seu coração? Quais são as palavras que você tem declarado? O que é que você tem declarado? Uma vida extraordinária com Cristo, uma vida sadia? Ou você tem declarado miséria, tristeza, rancor? Isso é forte. E tudo isso são princípios para você manter a sua chama acesa ou para você esfriar essa tua chama acesa. Onde está o seu coração? O avivamento, ele se demonstra em várias coisas, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com pessoas e no seu relacionamento com o Pai. Mantenha sua bateria, o seu chip e sua rede principal ativas. Mantenha o avivamento. Cultive o avivamento. Cultive o avivamento. Cultive o seu avivamento. Não permita que coisas secundárias te tire do propósito. Te tire do foco. Te tire dessa verdade. Te tire desse caminho. A graça, ela é superabundante. E esse é o único óleo, querido, que quando ele é derramado na chama, ela não se apaga. Ela viva. A graça é o único óleo que quanto mais você colocar na sua chama, mais ela vai arder. Mais ela vai queimar dentro de você. Mais ela vai fazer sentido dentro de você. A graça, ela tem se demonstrado em várias formas. Em vários sentidos, para que você venha a entender que ela venha a ser revelada a você. Se permita. Se permita. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que não sei o que você tem passado, não sei se de repente você vai dizer, Guilherme, a minha bateria está fraca, eu não tenho mais aquele relacionamento com pessoas, eu não tenho mais aquele relacionamento com o Pai. Porque uma coisa é certa, querido,
desavenças vão acontecer. Família é família. Porque não há coisa pior na vida de um cristão do que ter um amigo que não é amigo. Estamos aqui para nos ajudar. Estamos aqui para cultivar a chama um do outro com palavras de sabedoria, com palavras de encorajamento, com palavras de motivação. Mas somos família. Somos família. E desavenças às vezes vai acontecer. Ou quando você briga com seu filho, ou quando seu filho faz algo que você não gosta, você deixa de amá-lo? Não. Você não deixa de amá-lo. Se você está passando hoje por um momento de aflição, se a sua bateria está chegando ao zero, você não tem mais força para se conectar, eis aqui pessoas que queiram te ajudar. Eis aqui pessoas que estão prontas para te ajudar. Para te ajudar, querido, nos pontos para você começar a ter um relacionamento com o Pai de novo. Feche os teus olhos. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. Como é bom, Pai, aprender mais de Ti e saber que tudo isso hoje ele é possível, ela é uma realidade acessível. Obrigado, Pai, por ter mandado o Teu Espírito Santo para que hoje a gente tenha uma bateria cheia. Para que hoje a gente venha ter uma bateria cheia, uma bateria de avivamento. O nosso guia, o nosso consolador, a nossa voz de esperança que é o Teu Espírito. Obrigado, Pai, por ter mandado o Teu Filho por nós. Obrigado, Senhor Jesus, que Tu veio e criou esse relacionamento, que Tu veio e criou essa passagem, essa ponte, para que hoje a gente venha ter esse relacionamento com o nosso Pai. Obrigado que Tu criou laços, obrigado que Tu cria ainda laços por pessoas. Obrigado, Jesus. Te louvamos e Te agradecemos pela nossa chama acesa dentro dos nossos corações. Que essa chama venha arder cada vez mais, que ela venha queimar cada vez mais, que esse fogo nunca venha se apagar. Que a Tua graça cada vez mais venha ser superabundante em nossas vidas. Que a gente venha mergulhar cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Que a gente venha manter essa chama acesa em nossos corações. Se porventura, Pai, tem em nossos meios aqueles que estão passando por dificuldade. Se porventura, Pai, em nosso meio tem aqueles que a bateria está acabando, Pai. Que a chama está acabando. Espírito Santo, aviva, aviva, aviva dentro desse coração. Que essa pessoa, Pai, que está passando por esse problema, ou que está deixando essa chama apagar, que ela venha reconhecer, Pai, e que ela venha ser revelada essa graça dentro do seu coração. Obrigado por tudo, Jesus, obrigado por tudo. Amém e amém.